E aí, pessoal, bom ou não? Bom, né? Vamos lá, vamos estudar. Hoje, continuando nossos estudos sobre antiguidade clássica, né? Vamos hoje falar sobre Roma Antiga, que é o maior império da antiguidade, foi o povo que mais teve conquistas, foram um povo aí que representou a maior força na antiguidade, né? E é um dos povos mais importantes, é um dos que mais vai contribuir para a ocidentalidade junto com os gregos para a concepção de mundo ocidental e a gente vai ver tudo isso agora, tá? O resumão para vocês entenderem. Vamos aqui o papel, vamos entender aqui, beleza? Conversa com a minha mão aqui, vamos lá. Então, olha só, esse maior império da antiguidade, né, é um dos os povos que a gente sabe realmente o ano que ele foi fundado, que foi o ano de 753. Então a cidade de Roma, ela foi fundada em 753 a.C. Como é que a gente sabe disso? Porque tem vários escritos, né, que contam sobre a fundação de Roma, e um deles é o poema Eneida, de Virgílio, que conta, né, da fundação da cidade de Roma, que tem um mito fundador, um dos mitos fundadores de Roma, que é a história de Rômulo e Remo, esses dois rapazinhos aqui, irmãos gêmeos, que foram abandonados pela mãe na floresta, né, e foram criados, né, e amamentados por uma loba. Tem sempre aquelas figurinhas no livro de história, né, que falam lá, que mostram os menininhos mamando numa loba e tudo mais, certo? Além disso, né, em outros lugares você tem, né, a história de que a região lá é habitada desde 1400 a.C., né? Uma das primeiras pessoas a chegar lá foi Enéas, um dos heróis lá de Troia, né? Isso mostra a importância e a influência dos gregos, né, na formação da cultura romana. Isso mostra a relação entre Grécia e Roma. Inclusive, num dos mitos fundadores, você tem lá um herói de Troia, lá da Guerra de Troia, lá dos gregos. Beleza? Bom, vamos lá. A história de Roma é dividida em três. Vamos entender um pouquinho, só chegar aqui, ó, a mesa. Então, os períodos da história romana: monarquia, república, monarquia, né, vou apontar aqui, república, e aqui do ladinho, império, tá bom? Vamos entender um pouquinho desses três períodos aqui rapidinho para a gente compreender. Então, a monarquia vai de 753 até 509, né, onde Roma era governada por um rei, certo? E esse rei era engraçado, ele tinha um papel, além de rei, né, claro, se é rei, ele tem papel de rei. Ele era juiz, né, ele que julgava as leis, e ele era sacerdote religioso também, ele era uma figura quase que religiosa também. E esse rei, ele era ajudado pelo Senado e por uma Assembleia Curiata. O que é isso? Uma Assembleia Curiata, e o Senado era formado por pessoas, por famílias, né, por representantes das principais famílias de Roma. Quem que eram as principais famílias de Roma? Era a família dos patrícios. Olha, acabei riscando aqui e cobrindo, mas eram os patrícios. A sociedade romana, vou escrever aqui do lado, era fundada por patrícios, que era a galera mais rica. Você tinha o plebeu, que tinha pequenas terras, era o pequeno produtor. E você tinha, além disso, os clientes. Quem que eram os clientes? Eram a galera que era livre, mas não tinha terra nenhuma. Eles trabalhavam principalmente para os patrícios, ou às vezes até para os plebeus. E você, além disso, você tinha uma figura que era dos escravos, que eram normalmente estrangeiros ou pessoas que tinham alguma dívida e que viravam escravos por dívida, certo? Então você tinha dois tipos de escravo: escravo por guerra ou escravo por dívida. Beleza? Então, repetindo, a sociedade dividida era a sociedade romana dividida entre patrícios, plebeus e clientes. Além disso, você tinha a figura de escravos. Então, patrício, grandes proprietários de terra, a galera mais rica, né, a galera mais violenta, mais rica. Plebeu, a galera mais fraquinha, mais pobre, né, de tal, galera que tinha, trabalhar mais pesado. Cliente, a galera mais fodida, que não tinha ninguém nada, e os escravos que estavam mais fodidos ainda, desculpa o palavrão, tudo mais. Beleza?
Por que é importante a gente entender bem isso? Porque é essa dinâmica entre patrício e plebeu, principalmente, que vai mover a história de Roma. Então, toda a história de Roma é movida principalmente pela dinâmica, pela disputa entre os patrícios e os plebeus, tá bom? Então, Roma teve mais ou menos uns 9 reis, certo? Com o passar do tempo, a monarquia foi ficando difícil, tinha uns reis meio incompetentes, e por conta disso, o Senado ganhou poder. E quando o Senado ganhou poder, o Senado destitui os últimos reis, né? E aí o Senado ganha poder e estabelece-se a República Romana. Então, quando o rei tinha mais poder, era a monarquia. Tinha o Senado, mas o Senado tinha menos poder que o rei. Quando o Senado ganha poder, passa a ser república, porque aí você não tem mais a figura do rei, você passa a ter o principal cargo político, que é o cargo de cônsul. Cônsul, né? Você tinha normalmente 2 cônsuls na República. Um cara que comandava o Senado e você tinha um cara que comandava o Exército. Por que um exército? Eita, letra feia, né? Como eu falo sempre, letra excomungada de feia. O exército, porque a Roma, nesse período, a partir da República, começa a sua expansão. Então era muito importante ter um exército. Beleza? Só que quem lutava no exército? Os patrícios, que eram grandes proprietários de terra? Não, os patrícios comandavam o Senado. Quem lutava no exército? A maioria eram os plebeus, a galera mais pobre, certo? Que ia lutar. Só que o que acontece? Quando eles conquistavam algum território, todo aquele território ficava na mão dos patrícios. Por isso que nós tivemos várias revoltas de plebeus, certo? E outra, esses povos conquistados viravam escravos. E é claro que eles iam se revoltar também. Então nós tivemos várias revoltas de escravos. Então a mais famosa é a do escravo Espartacus, né? Que deu trabalho para Roma vencer. Mas o que acontece? Lembra que eu te falei aqui atrás que a história de Roma é movida meio que pela tensão entre os patrícios e plebeus? Pois é. Essa revolta dos plebeus fez com que muitas mudanças acontecessem, certo? E algumas pessoas tentaram diminuir essa tensão, né? Você teve os irmãos Graco, a galera, certo? Só que o que acontece? Como esses plebeus lutavam, os generais começaram a ganhar muito poder. Os líderes desses plebeus que iam para a guerra lutar ganhavam muito poder. Nesse ponto, durante a República, surgiu 3 grandes generais: Pompeu, Crasso e Júlio César. Esses 3 classes formam o que a gente chama de primeiro triunvirato. Por quê? Porque esses caras comandavam triunvirato. Tá triunvirato aqui, gente. Triunvirato. Depois vocês veem como é que escreve. O primeiro triunvirato. Por quê? Porque esses caras eram generais poderosos que tinham o apoio dos plebeus e acabavam que tiveram que ganhar o poder político do Senado. A maioria deles eram patrícios, mas que tinham poder entre os plebeus. Então, eles se ajudaram, né? Eles ajudaram a meio que amenizar a tensão entre patrícios e plebeus. Só que o que acontece? Os caras começaram a disputar entre si, certo? Um dos primeiros que rodou foi Crasso. Crasso, né, foi inclusive um dos vitoriosos contra o Espartacus lá, mas acabou perdendo, né? Depois Pompeu acaba se arrebentando também, certo? E Júlio César vira um dos primeiros ditadores de Roma, certo? Só que logo ele começa uma reforma, tentando mudar um pouquinho o Senado não gosta, ele acaba morrendo pelo Senado. E aí, galera, o poder é dividido para mais 3 generais, que era Marco Antônio, Marco Aurélio não, gente, é Marco Antônio, tá? Desculpa aí, ato falho do professor. Marco Antônio, Otávio, que não era Augusto ainda, ele vai ter o nome de Augusto depois, o Otávio César, que é sobrinho do Júlio César, e Lépido. O que acontece? Marco Antônio e Lépido entram numa disputa, certo? Lépido é morto. E o que acontece? Marco Antônio e Otávio disputam, e Otávio, o sobrinho de Júlio César, se torna Otávio César se torna
o primeiro imperador de Roma. Ele vira Otávio César Augusto. Por que Augusto? Porque ele se declara Deus. Certo? E aí começa o Império Romano, o período do Império, quando Otávio se transforma no maior ditador, o comandante de todos, comandava o Senado, comandava os plebeus e comandava todo mundo, comandava inclusive a religião, certo? Então por isso que ele é chamado de santo. E aí ele começa a tentar pacificar Roma, certo? E aí começa o Império, mais ou menos 27 a.C., tá bom? E aí o Império vai de 27 até 476 depois de Cristo, o Império Romano inteiro, tá? Depois, 476, o Império cai, né? O Império Romano do Ocidente cai. E aí é outra história. Mas só para depois a gente vai falar do fim do Império Romano, mas só para falar algumas coisas que surgiram no Império Romano para o vídeo não ficar grande. É nessa época que surge a chamada política de pão e circo, certo? A política de pão e circo. Por quê? Porque para controlar um pouco os plebeus, lembra dos plebeus que estavam revoltados? Ele começa a abrir espetáculos e dar comida para a galera não ficar tão revoltada e deixar ele trabalhar em paz, certo? E essa política é chamada política de pão e circo. É nessa época do Império que surge uma religião muito interessante para nós do Ocidente, que é chamado de cristianismo, né? Conhece Jesus Cristo, aquela galera toda? Pois é. E nesse período dá uma parada um pouquinho no expansionismo romano, certo? Há pouca expansão, a maior parte da expansão foi na República de território. No Império você tem a manutenção e poucas expansões, certo? E é isso, tá bom? Esse foi o resumão, é assim que fica na minha cabeça toda bagunçada, tá? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Dúvidas a gente vai tirar de vocês aí durante as lives, tira dúvida, né? Você pode colocar nos comentários algumas dúvidas e no Google Forms, tá bom? Valeu, até mais. Esse é o Império Romano, o maior império da antiguidade. A história dividida em monarquia, república e império. Isso por causa da tensão entre patrícios e plebeus. Valeu, tchau.